Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 2 de outubro de 2013, é uma quarta-feira. O verbete é de número 2798. Ele tem 5 páginas, 51 logias e 17 máximos. O tema é a anti-irritabilidade e a especialidade é equilibriologia. Quem redigiu o verbete é a veterana Renata Pialarice. A Renata Pialarice, ela é graduada em Administração, Finanças, especialista em Gestão de Processos, brasileira, natural de Cascavel, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde agosto de 2002, docente em Conscienciologia desde dezembro de 2003 e tenepsista desde fevereiro de 2010. Não sabia que você era daqui pertinho aqui do Cascavel. A anti-irritabilidade é a qualidade, estado ou condição de a consciência, homem ou mulher, permanecer sem irritação, com as emoções inalteradas, equilibradas e isentas de conflitos, independentemente das instabilidades do entorno, interagindo de modo evolutivo através da interassistência multidimensional. Na pensenologia, nós destacamos a autortopensenização em relação às pessoas, às coisas e a si mesmo. A montagem do campo extrafísico pacifista, equilibrando o holopensene do local. A retilinearidade autopensênica. A predominância do PEN, qualificando a assistência. O ato de abrir mão da rigidez pensênica. A manutenção do holopensene mental somático. A ampliação do padrão holopensênico da TENEPS nas 24 horas do dia e o holopensene dos serenões. Na fatologia, a imperturbabilidade pessoal ante as manifestações patológicas, a anticonflituosidade pessoal, o equilíbrio psicossomático, a concentração mental somática, a maturidade holossomática, a convivência pacífica, a qualificação da intencionalidade. O fato de abrir mão, de ter sempre razão, em prol do pacifismo. O fato de eliminar as expectativas em relação aos outros. A domesticação do egoísmo, o ato de abrir mão das desculpas falaciosas justificando a irritação, a compreensão e respeito ao nível evolutivo das consciências, o ato de deixar o ambiente e as consciências melhores em relação ao encontrado, a isenção do cético otimista cosmoético, COC, o fato de a consim deixar de irritar-se consigo mesma, a aplicação da vontade inquebrantável de não irritar-se em hipótese alguma, o desenvolvimento do bom humor desassediador, o bom humor cosmoético no convívio fraterno, a compreensão dos trafares conscienciais, o foco no trafor, a manutenção de amizades evolutivas confiáveis e duradouras, o ato de pensar multidimensionalmente e agir cosmoeticamente, a meta de tornar-se desperto em 3 anos, a mega fraternidade desassediadora, a cláusula pétrea da proexis assistencialíssima, a desperticidade prática. Nós queremos ressaltar que a fatologia tem 28 máximos, ou 28 linhas, o que constitui o máximo para o verbete. E está bem intenso aí a sua fatologia, é bem interessante e importante de ler. Para a fatologia, a autovivência do estado vibracional profilático, evitando a manifestação de traços irritáveis, a rememoração do padrão anti-irritadiço do curso intermissivo pré-ressomático, o domínio das bioenergias promovendo a auto e hétero desassédio, o fato de promover a desassim após a assistência, o desenvolvimento da tridotalidade consciencial, as projeções lúcidas ampliando a cosmovisão das vítimas e dos algozes, a ficha evolutiva pessoal, FEP, delimitando o padrão anti-irritacional da consim, as para-excursões interplanetárias ampliando a compreensão
da megafraternidade, as comunexes avançadas, a central extrafísica da fraternidade. No detalhismo, nós destacamos também que tem 12 máximos. E na remissiologia, nós vamos ressaltar antivitimologia, autodesassedialidade, autopacificação teática, autovigilância ininterrupta e paradoxo desassediador. Frase enfática. A anti-irritabilidade conquistada pela consciência autolúcida promove a autodesassedialidade necessária para qualificar a interassistência e alcançar a autoequilibriologia permanente. Questionologia. Você conquistou a anti-irritabilidade rumo à desperticidade? Quais as técnicas utilizadas? Desde quando? A mega-análise elaborada pelo João Paulo. Acalmia, homeostase, antiviolência, antibelicismo, autopacificação. Harmonopensenidade, autodesassedialidade, anticonflituosidade, imperturbabilidade, megafraternidade. Ortopensenidade, antirreatividade, holomaturidade, serenidade, pacienciologia. Equilibriologia, antivitimologia, autorraciocinologia, autocosmoeticologia e temperamentologia. Antes da gente passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, a pergunta clássica é: por que você resolveu escrever esse tema? Contextualiza para a gente a sua decisão. Na verdade, foi uma autoprescrição, né? Então, eu tenho um temperamento muito forte, estou aprendendo a usar isso de forma homeostática e positiva. Mas até então, esse temperamento forte me facilitava estar muito irritada. E aí, quando começou essa história da desperticidade em 3 anos, eu falei, mas se eu sou intermissivista, se eu estou aqui na Cognópolis, se eu sou docente, sou voluntária, e essa história de desperticidade não é para mim nessa vida, eu pensava, né? Porque não via outra opção a não ser me manter irritada em alguns contextos, né? E então, aí foi que eu comecei a estudar, pesquisar e até considerar isso uma opção viável nessa vida. Então, eu falei, não, então tem que escrever sobre isso, tem que pesquisar, estudar, aprofundar e ver que formas que eu vou usar de fazer isso, porque não era lógico na minha cabeça, não era possível, na verdade, né, a pessoa deixar de se irritar. Então, foi uma autoprescrição mesmo, a motivação foi me melhorar e aí também tentar, dentro desse meu antigo padrão, né, ajudar no que for possível as pessoas que eu imaginei que deve ter gente que pensa como eu, né, que não é possível. Não é possível, como é que eu não vou ficar irritada com fulano, com tal situação, com tal contexto? A minha pergunta é possível ficar não irritada? É possível. Então tá ótimo. Eu posso falar que é possível. É necessário, na verdade, né? Depois que a gente aprende, passa a ser necessário. Tudo bem. A verbetógrafa, professora Renata. Quer falar alguma coisa? Ela falou que eu tenho megapensene, né? Anti-irritabilidade é possível. Ah, sim. Tá bom. Eu li esses megapensene. Na estrangeirismologia, página 1, como realizar de modo eficaz o brain upgrade em favor da convivialidade pacífica em meio a tantas turbulências do dia a dia. A primeira coisa é que, assim, a mudança de paradigma é a vontade de querer fazer esse upgrade, né? Porque, assim, isso que eu estava falando, justificativa, e a maioria delas falaciosa, eu coloco na fatologia, a gente tem um monte, né, para se manter num padrão pior do que a gente pode estar, né, ou já desnecessário. Então, a gente tem que querer, tem que ter a vontade e a determinação de fazer diferente. E aí a gente tem na Conscienciologia muitas ferramentas, né? Começar a priorizar o uso do mental soma, a
tentar manter o seu nível de lucidez no dia a dia, nas relações, no trabalho, né? Porque às vezes parece que a gente tem assim, uma varinha de condão. A hora que a gente entra para voluntariar ou entra para dar aula de conscienciologia, a gente vira uma pessoa perfeita, né? Só que a gente precisa se manifestar consciencialmente o tempo todo. Não é só para dar aula, não é dar o exemplo só dando aula, só voluntariando, né? A gente tem que dar o exemplo dentro de casa, tem que mudar a rotina de trabalho, mudar o comportamento, mudar a forma de agir, de falar, de pensar. Então, tudo isso é querendo. A gente tem que ter vontade. Porque, na verdade, a gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? É colocar em prática, ter vontade, se autodesassediar e se bancar para fazer diferente. Porque, igual a pessoa que perguntou falou, né? O mundo ele tem cada vez mais inputs para deixar a gente cada vez mais pilhado, mais autômata. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso. E querer fazer diferente. E, no caso do Brain Upgrade, que é o upgrade cerebral, né, é através do uso do Mental Soma. Então, é usar mesmo, colocar o Mental Soma para trabalhar, é dar aula, é escrever verbete, é escrever um livro, escrever um artigo, né, ajudar as pessoas a pensarem diferente no seu ambiente de trabalho, dentro de casa, por aí. Na Pensionologia, página 1, terceira linha, como é realizada a montagem do campo extrafísico pacifista, equilibrando o holopensene do local? É através das suas energias, né? O princípio básico para você qualificar isso é através do EV e da qualificação do seu holopensene, da sua psicosfera pessoal. Intenção. Então você tem que manter... É interessante que esse verbete assim, ele traz muita responsabilidade para nós mesmos, né? Porque a tendência da consciência irritável é responsabilizar o outro, jogar a culpa no outro, e o universo está errado e a gente que está certo. Então, o tempo todo vou estar falando que assim, a responsabilidade é nossa. Então, a gente tem que melhorar o nosso padrão energético, melhorar os nossos pensenes, parar de pensar mal do outro, que você não tem como montar um campo extrafísico. O que é a montagem do campo extrafísico? É ter uma energia homeostática, os amparadores, né, as consciências amparadoras estarem próximos, te darem intuições, insights, você ter acesso, às vezes, às centrais extrafísicas de energia, da verdade, da fraternidade, dependendo de cada contexto. Então, tudo isso influencia na montagem do campo, né? E aí você precisa, e a partir de você, desenvolver isso. E a gente a gente está acostumado a montar campo para dar aula, né? Quem é docente, dá palestra, às vezes itinera, a gente entende bem isso, até porque o amparo extrafísico ele se torna mais oponente, ele mais presente, é mais fácil de perceber. Agora, essa montagem do campo extrafísico pacifista, eu queria ampliar, por isso que eu coloquei o holopensene do local e não da sala de aula, mais uma vez para a nossa realidade, aonde você estiver. Então, é dentro de casa, né? É na casa do familiar, a hora que você vai visitar, é no banco, a hora que você vai enfrentar a fila, é no trânsito, a hora que o motorista te corta, né? Então, assim, é aonde você estiver. É a montagem da sua psicosfera extrafísica, é o seu campo extrafísico. E é interessante que a hora que a gente consegue ter lucidez e manter esse campo extrafísico mais homeostático, num período maior de tempo, a gente começa a perceber a diferença que faz para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor, ou que a gente convive, né, mais tempo. Muda tudo. A montagem de campo extrafísico pode mudar todo o contexto das pessoas, do local seu, né, dos amparadores, dos assediadores, se porventura tiverem. Então, você pode, de fato, mudar tudo. Assim, pessoalmente, o que me ajuda, né, é eu ficar observando quanto que eu exijo do outro paciência comigo. Isso me ajuda muito, porque aí eu fico, bom, se eu ainda exijo do outro paciência para comigo, eu tenho que ter paciência. Muito boa a técnica, né? Rosa, isso mesmo. É verdade. Várias vezes eu já me vi assim, poxa, eu estou forçando o outro a ter paciência comigo. E aí a gente coloca uma carapuça, né? Nessa mesma linha de raciocínio, uma coisa que eu penso às vezes
eu falo em algum momento ali da compreensão, né, que a gente tem que ter do outro, porque às vezes a gente também é muito exigente. E a gente esquece dos nossos trafares, do nosso nível de exigência, que às vezes está over, né, dependendo do contexto, da compreensão da própria pessoa que a gente está ali trabalhando. Então, é bem lembrado, uma ótima técnica, a gente trazer para a gente, lembrar que a gente não é perfeito, que as pessoas se irritam com a gente, que a gente acha que está fazendo certo, está pisando na bola, tá, né? Então, e às vezes até você não está fazendo nada e o outro irrita com você, mas até isso é bom, porque aí você percebe que o outro às vezes não está fazendo nada com você e você está irritado, né? Vamos lá. Na Fatologia, página 2, 11ª linha. Como funciona a leitura adequada do momento certo, funcionando enquanto fator desassediador? Essa técnica eu uso bastante para mudar o foco pensênico, né? Então, às vezes, por que eu coloquei a leitura adequada? Porque nem sempre é uma leitura técnica ou onde a gente vai aproveitar num estudo, numa autopesquisa que a gente está fazendo. Às vezes é uma leitura para desassediar mesmo, para mudar o foco pensênico. Às vezes é uma revista, a gente fala das banalidades do dia a dia, uma simples formalidade, às vezes uma revista de dieta, às vezes um livro que não é de uma pesquisa que eu estou fazendo, mas que vai me ajudar, às vezes, a assistir um contexto onde eu estou inserida, né, estou percebendo alguma coisa diferente. Então, a leitura me ajuda muito, tem me ajudado muito a flexibilizar, a compreender novos contextos, a entender novas formas de pensamento, de comportamento. Então, eu vejo que ajuda muito, né, no processo da anti-irritabilidade, do desassédio. Às vezes, você mudar o foco pensênico, você lê uma coisa totalmente fora, que não tem a ver. Às vezes, uma biografia, uma situação histórica que vai te muda totalmente o foco, tira o foco, né? Tem me ajudado bastante. Você colocou alguma coisa de higiene mental, higiene consciencial? Tem, Eu acho que é isso, né? Passa por aí. Passa por aí. Eu não vou recuperar agora qual é a linha, mas eu sei que você colocou aqui. Tem, sim. E é claro que a gente tem que cuidar, né, Rosa? Porque pode ser uma linha muito tênue também de você ficar perdendo tempo com bobagens. Não é isso. É você estar lúcida, que você está direcionando aquela leitura ou para mudar mesmo o foco pensênico, para desassediar, né? E não é começar a ficar fixada em ler historinha, ler piada, ler bobagens, né? Senão você acaba perdendo muito tempo. Hoje em dia, com a tecnologia, né, a tal das redes sociais, da facilidade de acesso à informação, às vezes a gente não cuidar nesse contexto, acaba perdendo muito tempo, vendo muita besteira, e a hora que você vê, né, o dia passou e você está ali parado, tentando se desassediar, entre aspas. Não é isso, é manter o foco, estar lúcida para aquilo que você está fazendo. Mas, no meu caso, a leitura ajuda bastante, né, a mudar isso. Na Parafatologia, página 2, 3ª linha, poderia nos falar mais da qualidade do comitê de para-recepção pessoal? Como trabalhar ombro a ombro com este comitê? Olha, como trabalhar ombro a ombro com esse comitê exatamente, eu não sei. Estamos todos aprendendo, né? Eu vou colocar o que eu entendo e por que eu quis reforçar isso. Comitê de para-recepção pessoal é um verbete do professor Valdo, está na enciclopédia, né? E ele coloca a questão de quem vai recepcionar você na sua pós-dessoma. Ou seja, a hora que a gente dessomar, descartar o corpo físico, a gente vai estar em outra dimensão, e quem a gente vai encontrar? A gente vai dar de cara com quem? Né? E aí eu coloquei qual a qualidade dessas consciências que vão estar ali. Vai ser o meu evoluciólogo, a pessoa que me ajudou, me aconselhou ali na minha proexis, me felicitando pelo meu completismo existencial, ou vão ser os meus assediadores cobrando o que eu não fiz e deveria ter feito? Né? Então, com aqueles que eu me irritei, né, Pilar? Então, assim, qual é a qualidade desse comitê? Porque, assim, a gente vai para alguma dimensão e a gente vai encontrar consciências, isso é o fato. Então, eu quis chamar a atenção para quem são essas consciências. No processo da anti-irritabilidade, se eu mantenho o meu holopensene patológico,
né, bastante ilusão, bastante ilusório eu achar que eu vou dessomar numa consciência como nexo avançada, com o meu evoluciólogo me esperando e tal, né? Então, é para fazer a gente, para incomodar mesmo, a gente pensar nisso, né? E se for extrapolar e começar a pensar nas próximas vidas, na intermissiologia, né, na próxima intermissão que a gente vai ter, que em princípio, que tudo indica, vai ser um divisor de águas para nosso processo evolutivo, a gente tem que se preocupar já com isso, né? E aí na parte do como, eu não vejo outra opção a não ser começar aqui agora já, né? Então você tem que mudar os seus processos patológicos, tem que enfrentar, tem que se melhorar, tem que pensar na escala evolutiva, né? Aquela história de ver o serenão como algo lá longe da gente, que daqui 1 milhão de vidas eu talvez um dia consiga pensar em ser não. Isso é factível, são consciências que já existem, que a gente pode acessar já nessa vida, nessa dimensão, nesse contexto. Então, começar a questionar e a pensar e a buscar isso, né? Talvez até começar a ter projeção lúcida, né? A encontrar essas pessoas. A probabilidade eu acho que é uma probabilidade alta você começar a ver quais são essas consciências extrafísicas hoje. Se eu dessomar hoje, quem está do meu lado? Qual vai ser esse paracomitê que vai te Qual recepcionar? vai ser esse paracomitê? Na verdade, o primeiro teste, se a gente fez tudo bonitinho aqui, é esse paracomitê, não é? Você olha assim para eles, assim, quer dizer, olha não, percebe, né? Percebe. Aí você vai, esse é meu nível. Mas é para chamar atenção, sabe, Rosa? Porque às vezes a gente acha assim, eu vou dessomar daqui 40 anos, então até lá eu vou escrever meu livro, eu vou estar... Né? A probabilidade é essa, pode ser que sim. Eu, por exemplo, quero viver até 110 anos, mas e daí? Se eu dessomar hoje, quem são as minhas companhias? Porque se eu não começar a trabalhar hoje, daqui 40 anos eu não vou estar diferente, eu não vou estar melhor. Eu não vou ter umas companhias extrafísicas, não vou ser amiga dos evoluciólogos, dos serenões, como a gente tem o exemplo hoje do professor Valdo, né? Então, assim, eu quero, a partir dessa autoprescrição, dessa, né, tentativa de mudar o temperamento nessa vida, começar a reciclar também as minhas amizades extrafísicas, sabe? Até para poder me qualificar através do exemplo deles, para poder assistir mais e melhor, né? Fazer... a liderança interassistencial de uma maneira mais eficaz e eficiente, né? Renata, seguem algumas questões aqui. Em Fatologia, página 1, quarta linha. O fato de abrir mão da razão em prol do pacifismo. Este comportamento não pode denotar falta de posicionamento e omissão deficitária? Esse aqui foi aquela revisão, né, que você fez. É importante colocar, né, a gente fez uma revisão que é o fato de abrir mão de ter sempre razão em prol do pacifismo. Porque a razão a gente não pode abrir mão dela, não, né, do racionalismo, né, do raciocínio, da racionalidade. Depende do contexto. Na verdade, não é para você ser... já é um posicionamento, porque o que acontece? Você ter razão não quer dizer muita coisa. E eu aprendi isso, assim, na prática, sabe? Às vezes o contexto está todo assediado exatamente porque você é a única que tem razão. E você querer provar isso não vai ajudar e não vai assistir ninguém daquele contexto. Então, muitas vezes é melhor você abrir mão, porque a razão ela é sua. Tem uma professora de Conscienciologia, colega nossa, que ela fala assim, a cosmoética ela existe por si só. Você querendo ou não, você estando correto ou não e tendo razão ou não, a cosmoética existe, né? Ela é uma só. Então, qual é a necessidade, o que está por trás da nossa vontade de ter a nossa razão compreendida ou entendida, aceita, absorvida naquele contexto? Eu acho que esse é o ponto mais sério para a gente avaliar. Né? Você se posicionar em abrir mão da sua razão, do seu ego, do seu processo, que às vezes está correto mesmo, pode ajudar a desassediar aquele contexto e, num momento futuro, até todo mundo querer aquela razão que você tinha, as pessoas perceberem, né? Eu faço analogia direta com aquela questão da TARES, que a gente
aprende desde cedo, quando a gente conhece Conscienciologia e ensina na sala de aula, nas palestras, que é em relação da TARES em relação a TACO. Então, você está lá com a pessoa passando fome e você quer fazer TARES. A pessoa não está escutando o que você está fazendo, você está perdendo tempo, gastando energia. Não tem TARES ali no que você está falando. Então, primeiro, dá o prato de comer para a pessoa, para ela conseguir suprir a necessidade orgânica, manter o cérebro pensando, para você poder fazer a TARES e ela entender e compreender o que você está falando. Né? Então, eu acho que é uma analogia bem direta com essa questão de ter razão. Sabe? Eu fico pensando, se você está certo e o outro não compreendeu e não aderiu, de duas uma. Ou você não soube falar, né, expressar e colocar aquela questão de uma maneira lógica, ou o outro ainda não tem cognição para compreender, mesmo que você coloque de uma maneira lógica. E aí tem que dar um tempo. Obrigar a pessoa a entender isso, você tem que se dar o tempo e dar um tempo ao outro também, né? Porque não adianta ficar, como se fosse uma luta, né? E quantas guerras não são feitas em função de razão, né? Ou seja, a pessoa às vezes está peleando, brigando anos, vidas, porque ela tem a razão, enquanto se ela abrisse mão daquilo, dissolveria e ela iria para uma outra condição melhor. Né? E essa condição que ele está falando aqui da omissão deficitária, isso é para esperar o momento correto. Aí daqui a pouco você ou recompõe a sua própria cognição para arranjar um jeito de falar de outra maneira para aquela pessoa conseguir entender, ou dá o tempo da pessoa conseguir entender. Normalmente, nesses maneira. casos, não existe omissão, né? Porque o seu posicionamento está claro, está colocado. O que não vale a pena é você ficar brigando por ele. Né? Então, assim, não tem omissão. Você não está escondendo o que você pensa, a sua forma de agir, ou a linha de raciocínio que parece mais lógico, ou que tem razão naquele momento. Você se posiciona, mas chega num momento que você não quer brigar, você quer ser anti-irritável, deixa para lá, deixa passar, até chegar um momento que os envolvidos consigam ter cognição, ou você se melhore ao ponto de ser mais exemplarista, ou a aprender novas abordagens, né, para falar aquela mesma coisa. Agora, para isso, o que você está fazendo? Tem que ter bastante lucidez, bastante discernimento. Porque se a pessoa é, por exemplo, uma pessoa reprimida e larga para lá porque não tem autoconhecimento, aí sim, aí é uma omissão deficitária, mas não é disso que a gente está falando aqui. Não é essa a proposta da Renata. Né? A pessoa reprime, daí fica remoendo. Aí não, mas não é esse o caso que você está tratando aqui. Nenhum. É você estar lúcido, posicionado, deixar claro o seu posicionamento e, se preciso, abrir mão dele em prol do pacifismo. Em Parafatologia, página 2, 8ª linha, o fato de promover a desassim após assistência. Dê-nos exemplos práticos de como promover esta desassim. Tenho bastante dificuldade com a desassimilação. O que pensar, o que fazer? O melhor de todos é o EV. Tá? É a chave de sucesso para a evolução é o estado vibracional. Tá? Agora, a gente tem outras técnicas também. Tem a exteriorização de energia, tem a caminhada num parque, numa praia, num ambiente que você possa absorver mais energia imanente do que consciencial. Tem a louça para lavar, tem o chão para limpar. O que você acabou de falar, de ler um livro para ler. Exato, tem várias formas de a gente desassimilar. O ideal é que a gente consiga desenvolver, né, o domínio do EV, autobioenergético, para que a gente consiga... Porque às vezes a gente não tem muito tempo, né? Por exemplo, eu penso que um médico, ele está atendendo ali vários pacientes o dia todo, ele não tem tempo de sair para dar uma caminhada, para voltar, ou ir lavar louça em casa e tal. Então, o ideal é você, né, desenvolver o seu domínio energético através do EV. O máximo que ele pode fazer é lavar a mão. E para conseguir desassimilar. Mas se não der, porque às vezes a gente fica, dependendo do nível da assistência e o nível de intervenção que deve ser feito, você fica mesmo acoplado. Até assistencial, você serve como isca, lúcida, extrafísica, e às vezes você fica mais de dias com a consciência ou as consciências assediadoras ou necessitadas de assistência na sua psicosfera. Então, agora também, tudo depende da lucidez, né? Você tem que saber que aquilo não é seu, não entrar na onda daquele padrão de energia. Às vezes, né, dá um aperto no peito, dói a cabeça, então você... tentar se manter lúcida para sentir aquilo sabendo que não te pertence, que não é seu. E aí desenvolver essas outras várias técnicas, vai testando, né, para ver o que funciona mais rápido para você. Eu ia perguntar nessa linha que você está falando.
Aí não tem também um pouco da postura mental da pessoa? Ou seja, a pessoa que ou ela é muito invasiva, ou ela é muito aberta, não teria que mudar um pouco essa maneira de ser para não se intoxicar tanto? Ou se apega às ideias e fica remoendo? Sim, eu acho que a postura, ela pode ajudar a melhorar ou a piorar, com certeza, né? Se já fizer parte do temperamento da pessoa essa manifestação, então, se ela for muito aberta, ela tem que, né, dar uma retraída, e o contrário também acontece. Se ela for muito fechada, tem que aí ter uma flexibilidade e abrir um pouco. Mas eu acho que não é só isso que causa a assimilação e aí que merece a desassimilação. A assistência por si só, ela existe de fato com a assimilação. A hora que você se envolve, a hora que você acopla com o outro, né? Você acopla com a Con5, você acopla com as Consciex, você assiste de fato a hora que você tira aquelas Consciex da psicosfera da outra consciência, né, intrafísica. Então, assim, a gente tem que se sujar, né? Tem que estar ali, pôr a mão na massa. Mas tem que estar lúcido para isso, né? O ideal é você servir de isca lúcida, porque senão você vai virar bucha de canhão, vai estar com dor de cabeça achando que vai ficar assediado. Vai ficar assediado, daí não tem jeito. E vai ficar irritado também, porque é difícil você, né, segurar a onda. Em Mitologia, página 4, o último mito, o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio. É engraçado, né? Porque deixa eu complementar aqui. Poderíamos dizer que os assediadores têm um papel relevante em nossa evolução? Que cotejo faria com o primeiro paradoxo, página 3, o paradoxo do assediador poder ensinar? Tem ligação direta, sim, tá? E eu acho que os assediadores, se a gente souber aproveitar, eles são os que mais nos assistem, a ponto de mostrar, escancarar o que a gente precisa melhorar, os nossos trafares, onde estão as nossas mazelas, as nossas brechas, né? Porque a gente só se autoassedia e heterossedia porque a gente tem brecha, né? Tem coisa para mexer, tem coisa para melhorar ainda. E eu tomei um choque quando eu participava de uma dinâmica energética do energossomática, foi bem no começo, logo que a gente mudou para Foz. E aí uma vez eu estava irritada porque eu estava assediada. E aí eu reclamei nessa dinâmica, né? E o EPCO, o professor Alexandre, ele falou assim para mim: você já parou para pensar que esse assediador que você está brigando é a pessoa que está mais te ajudando? Eu falei: não, ele não está me ajudando em nada, né? Fiquei totalmente alterada. Daí ele falou assim: se não fosse ele mostrar esse traço que você tem, você nunca ia mexer nisso. E aquilo me impactou, porque eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Que às vezes a gente, a brecha que a gente deixa para ficar assediado, para estar irritado, é exatamente aquilo que a gente precisa mexer. E se a gente não ficar atenta para perceber isso, a gente não vai mexer, não vai mudar e não vai melhorar nunca, vai viver irritado, vai viver assediado, né? Então é bem interessante, é sim um paradoxo, tem ligação direta com esse mito e não tem como a gente evoluir sem assédio, né? Como que a gente vai dominar o EV, aprender a fazer o encapsulamento cosmoético, sem dominar as energias, sem ter os assediadores para nos ajudar em relação a isso, né? Chega a ser engraçado, é um paradoxo, mas é assim que funciona. Faz parte da evolução do cosmos, né? Eu brinco, eu falei, a vida como ela é, a vida é assim, né? Então não adianta fazer de conta que não tem, senão a gente vai viver num mundo de fantasia, né? Ah, não, nós estamos aqui na Cognópolis e somos todos serenões, despertos e tal, e a gente sabe que não é essa a realidade, né? Todos nós temos umas elas ainda para estar trabalhando. Até o serenão tem, né? Porque senão ele não precisaria mais ressomar. Então, vamos em frente, é possível. Professora Renata, em Fatologia, página 1, última linha, como você articula a ansiedade saciada com a anti-irritabilidade? Eu faço uma ligação direta, por quê? Há pouco tempo, a hora que eu estava terminando de escrever, na verdade eu estava na fase de revisão desse verbete, eu descobri que eu era uma pessoa ansiosa. Por que a ansiedade saciada, ela tem ligação direta com a anti-irritabilidade? Porque se você não está ansiosa, você não é impulsiva, você não cria expectativas, muitas vezes ilógicas, irracionais,
que daí você se frustra e fica irritada por causa disso. Então, assim, você tem paciência para esperar o momento certo, ou de uma situação acontecer, ou de falar, ou de se posicionar. Então, a ansiedade, na minha experiência, ela atrapalhava muito. Até uma coisa que eu estou pesquisando a partir desse verbete, processo da ansiedade. Porque eu achava que a pessoa ansiosa era só aquela que ficava assim, sabe, falando muito, chegava e tal, e atropelava as coisas. E, na verdade, não é bem assim, né? Estou estudando um livro que ele fala da psicologia técnico-comportamental e a relação com a ansiedade. E aí explica um pouco da história, né, do processo da ansiedade, e a irritação ela tem ligação direta com a ansiedade, né? O processo irritacional ele é resultado da doença da ansiedade, né? E aí vem a questão do desenvolvimento de toque, síndrome do pânico e mais X doenças que vem a partir daí. E é bastante interessante, né? Porque depois que eu comecei a estudar, eu vi uma lógica danada, né? Não tem como, se você não está tranquila, não está ansiosa, não quer fazer as coisas antes da hora, antes do tempo, é a tendência que você consiga se manter mais anti-irritável, né? Em Fatologia, página 2, 8ª linha, poderia explicar a isenção do cético otimista cosmoético Koch? Essa pessoa é mais ou menos nova na Conscienciologia, está falando de Madrid para você, então você pode explicar também o que é cético otimista. O que é o cético otimista cosmoético? O que é o papel do cético otimista cosmoético, né? A gente amplia o entendimento do Koch através do princípio da descrença. Então, a gente tem um princípio básico aqui na Conscienciologia, que é você não acreditar em nada e ter suas experiências pessoais. Então, o cético otimista cosmoético é exatamente aquela consciência que aplica o princípio da descrença na prática. Então, ele não é crédulo, ele não vai no bico de todo mundo, ele não acredita em tudo que você está falando e pauta a sua vida em relação em cima do que os outros falam, mas ele se dá o direito de experimentar, de comprovar, de experienciar, né? Seja um contexto, seja uma filosofia. E o que a isenção disso tem a ver? Porque senão você fica muito crítico. Tem que cuidar, porque para você não virar uma pessoa super crítica e achar que nada presta, nada está certo, nada vale, ou que o mundo está errado e você está sempre correto, ou que você sabe tudo, e aí não adianta vir uma teoria nova, uma experiência nova, que você, às vezes, nem aproveita. Tem aquela máxima, se você acha que você sabe tudo, quer dizer que você não tem nada para aprender. Se você não tem nada para aprender, não adianta as coisas acontecerem, quer dizer, né, você nem percebe, aquilo que eu falei no começo da minha questão da irritação, né? Às vezes, para mim, estar irritada durante um bom tempo na minha vida fez parte de ser um padrão normal, era comum para mim. Né? As pessoas falavam, mas você está irritada? Eu falava assim, tudo bem, eu sou assim mesmo, e daí? Tô mesmo, e daí? Ainda dava de dedo, né? Tô mesmo, e daí? O que isso tem a ver com isso? Entendeu? Então, assim, a gente precisa estar lúcido em relação a isso. E ter essa isenção para avaliar o que é a anticredulidade, o que é a cientificidade que você pesquisa, você estuda, você experimenta, né, experiencia, porque senão você vira, ou Maria vai com as outras, ou não se permite ter experiência nenhuma. Isso dentro do processo evolutivo é mais complicado ainda, né? Porque se você não experimentar nada, você vai passar algumas vidas achando que o objetivo da vida é nascer, viver, estudar, trabalhar, casar, ter filhos e morrer. Renata. E que daí tudo vai acabar, e não é bem assim, né? Só tem uma curiosidade sobre a que você colocou na página 1, em Fatologia, na última linha de Fatologia, lá da página 1. Tá. Você colocou o ato de superar o perfeccionismo egoístico e depois eu queria retornar um pouquinho à ansiedade saciada. Tá. Você acabou de falar. Você viu que uma coisa é a sequência da outra, Pois né? Então... não estão por acaso colocados próximos. O ato de superar o perfeccionismo egoístico, por quê? Muitas vezes a pessoa justifica o ter razão, o estar irritada, porque ela gosta das coisas perfeitas, arrumadinha, do jeito dela.
E às vezes normalmente o perfeccionismo ele é egoísta, porque ele é só a pessoa pensando nela mesma, do jeito que ela faz as coisas, do jeito que ela gosta das coisas, do jeito que ela aprendeu a fazer as coisas, do jeito que ela sente, tudo é ela, né? Então é egoísmo mesmo. E às vezes não, normalmente a gente só fica irritado por causa disso. Porque pensa num mundo onde você tem que conviver com as pessoas, né, que é o nosso mundo intrafísico. Então, como é que você vai querer tudo do seu jeito, fazer tudo da sua forma, convivendo com milhares de pessoas? É impossível você não ficar irritado dessa forma. Né? Porque as pessoas não pensam igual, não fazem igual, não agem igual. Às vezes até semelhantes, assim se atraem, né? Mas é preciso avaliar isso, essa questão do perfeccionismo, sabe? E às vezes, Fafá, a gente aprende que é bom ser perfeccionismo, e não é bom ser perfeccionista. Eu falo isso de casa, né? De sangue suado. É bom e é importante ser detalhista. Tá? Então, você prestar atenção nos detalhes, você fazer diferença, você querer o melhor, isso faz diferença, isso é importante. Agora, você querer tudo perfeito, você ser perfeccionista, isso não é bom, né? Tem muito a ver, o Marcelo está falando, com a rigidez pensênica, com a rigidez comportamental, com a rigidez consciencial. Como é que você vai pensar no paradigma consciencial com esse tipo de rigidez? Sim. Como é que você vai vivenciar isso? Entende? Então, isso tem um vínculo também com o próprio controle, que a gente fala tanto, né? Direto. A pessoa, fiquei pensando aqui no perfeccionismo e na organização. Então, uma coisa é a pessoa querer organizar, mas o excesso, quando ela dá esse salto de querer controlar tudo, daí entraria num perfeccionismo. Sim. E aí é que ela está, então, indo para o É a mesma linha de pensamento. A organização ela é positiva, o controle não. Tá. Né? Porque uma coisa flexibiliza, a outra não. A outra mantém a rigidez. E é difícil interagir com a pessoa rígida, entende? Uhum. E quando você escreveu aqui a ansiedade saciada, você pensou em a identificação desse traço e a mudança dele ou em algum aspecto específico? Eu pensei na ligação direta de não estar ansiosa, me tornar mais anti-irritável. Ok. Entendeu? Então, se eu tenho essa ansiedade saciada, ou seja, que é ansiedade saciada? Você não tê-la, né? Você não estar ansiosa. Então, isso me fez, nos momentos em que eu consigo não ter ansiedade, me torna uma pessoa mais anti-irritável. Eu estou menos suscetível a sofrer irritação. Ok, obrigada. Renata, em Legislação, página 4, primeiro item. A lei de causa e efeito, implantando o holopensene anti-irritável da Consim. Como poderia aplicar essa lei para trabalhar o aspecto pavio curto do meu filho de 15 anos? Ele aprecia as discussões com mensagens imediatas de conteúdo lógico. Irrita-se, sobretudo, quando vislumbra assuntos muito mais profundos que vão tomar certo tempo. Em nome da harmonia, deixo de falar certas coisas. Qual seria a solução mais perspicaz? Olha, eu acho que você tem que tentar algumas opções, tá? A gente vai explorar alguma coisa aqui, mas acho que não é só isso, tem que ampliar, você tem que pesquisar mais, tem que estudar um pouco mais, talvez, o seu filho, né? Ver o que ele está querendo chamar a atenção nesse comportamento dele. Normalmente, de pai para filho, filho para pai, para mãe, a maioria dos embates é porque um está querendo chamar a atenção do outro ou querendo mostrar mais força que o outro, né? É mãe com filho. É mãe para o filho. Então, avalia qual é o caso e tentar... acho que não é positivo não se posicionar, né? Na função de mãe, até você tem a função de ser educadora, então você é responsável pela educação do seu filho. Então, deve ter um posicionamento, né? Um estabelecimento de diálogo, mas eu quero dizer assim, de limites. Então, é preciso estabelecer limites, porque o que eu vejo que o mundo de hoje ele se torna mais difícil o processo da educação, porque ele é um mundo muito sem limites. Os pais, né, a gente vê às vezes o pessoal falando, antigamente a gente
tinha medo de aumentar a voz, tom de voz para a mãe, para o pai, né? Às vezes a gente até escondia, acabava mentindo, porque a gente não dava. Imagina falar alto com o pai, com a mãe, era um absurdo, né? E hoje em dia você vê criança de 3, 4 anos gritando com a mãe, vai sim, sou eu que mando, sou eu que faço. Então é preciso impor limites. Agora, no processo da compreensão, eu vejo que você tem que tentar descobrir o que seu filho está querendo, né? E nesse processo de impor limites, tentar avaliar, porque às vezes não é ele, pode não ser só ele, pode ter consciência envolvida e parece que tem, né? Consciência envolvida alimentando aquele traço nele. Então, assim, a gente fala, a pessoa que gosta de briga, ou que gosta de discutir, ela nunca está sozinha, ela vem em grupo, né? Seja esse grupo intrafísico ou extrafísico. Às vezes a gente tenta mudar, e eu posso falar isso também em relação a esse verbete, né? Nesse tempo aí que eu me tornei uma pessoa menos irritável, estou me tornando uma pessoa anti-irritável, e a gente quer mudar e as pessoas reforçam o nosso traço, ou o traço que a gente está querendo deixar. Então, existe o processo do estigma, que é fomentado, é alimentado pela mesologia, muitas vezes dentro de casa, e principalmente pelas consciências. Porque as consciências tiram proveito com isso. Se elas precisam de energia, se elas estão afinizadas a esse contexto de alguma maneira, elas não vão querer perder a boquinha. Então, assim, sugestão, daí, dentro de tudo isso que eu falei, para a gente se tornar mais prática. Conversa com o seu filho, se você é da conscienciologia, se você sabe trabalhar com energia, ensina a instalar EV, instala EV, faz arco voltaico, não sei se essa pessoa é nova ou não, se é voluntário, entendeu? Então, assim, faz arco voltaico no seu filho, se ele não deixar acordado, faz com ele dormindo, dá o exemplo dentro de casa, né? Não fica brigando por qualquer coisa. Então, às vezes, quem é filho também manifesta muito a experiência, o exemplo que tem dentro de casa, né? Eu ia ressaltar o seguinte, no que ela falou, na mensagem dela, diz o seguinte, que o filho aprecia as discussões com mensagens imediatas de conteúdo lógico. Ela pode aproveitar essa qualidade dele. Isso é positivo. Falar pouco com ele também, mas falar o essencial. Então, tem que falar uma ideia profunda, pensa antes de falar, sintetiza aquilo na cabeça e vai direto ao ponto. Porque aí não dá margem para ele fugir, você não deixa de falar, né? Porque garoto com 15 anos, gente, não tem paciência aqui no com pai e com mãe. Eu já tive adolescente em casa. Não tem, eles são os donos da verdade, o dono do mundo. Então, você tem que saber, tem um limite. Assim como os pais têm que dar limite aos filhos, ele tem que se dar o limite também. Né? Tem algum lugar que eu coloco? Eu acho que tem uma vantagem enorme, né, dele, apesar de ser usar a lógica, né? Que imagina, um garoto de 15 anos que aprecia discussões e tem conteúdo lógico. Né? Então, é uma vantagem que ela pode tirar. Seria o máximo, né? Para poder ser assistido. Isso é o máximo. Agora, compete a ela, então, pegar tudo que ela tem de conteúdo profundo e sintetizar e ir direto ao ponto. Mostrar a maturidade, né? Eu tenho algum lugar aqui no verbete que eu coloco, o que você acha, bem? É a questão de falar de consciex para consciex. Às vezes também, o que acontece? O pai ou a mãe quer ficar tratando o filho como criança, como quem não entende do assunto, como quem não sabe. Né? A gente não sabe. A gente está supondo por causa do contexto. E no caso, né, desse traço que a Rosa ressaltou, se ele já gosta de usar o raciocínio, de pensar, né, então, assim, usa isso em favor do desassédio, da anti-irritabilidade. Faça-o pensar de fato. Né? Fala maduro, fala firme, fala de consciex para consciex. Esquece que ele tem 15 anos, esquece que é o filho. Ou uma outra técnica, se não fosse o seu filho, como você agiria? Né? Se fosse você, sei lá, se fosse o filho da sua melhor amiga, qual conselho você daria para ela? Isso às vezes ajuda bastante, porque tira um pouco a isenção emocional, né?
Tem uma ex-professora minha, né, eu estava fazendo especialização na ANACOP, né, assistindo aula de equações diferenciais. A professora, não sei porquê, mas me ajudou muito, parou a aula e disse que tinha aprendido uma coisa com a psicóloga e tal, porque ela estava com um adolescente em casa. Então, o que ela aprendeu, eu apliquei na minha casa e deu certo. Eu vou falar que pode ser que dê certo nela também. Nunca diga não, nunca vá contra o que o adolescente está falando com você de imediato. Ele fala, você diz, aceita aquilo, mas aos poucos vai conversando e vai falando o que você quer. Porque tem pais também que o adolescente fala uma coisa e ele imediatamente ele vai contra. E aí ele corta totalmente o diálogo e a possibilidade de... Eu não sei se é o caso dela, mas assim, valeu para mim. E pode ser que valha para ela também. Muito bom, isso mesmo. A técnica que eu coloquei aqui está em tecnologia, tá? Depois, se quiser aprofundar, a técnica da isenção emocional, falar de consciência para consciência, né? Então, isso às vezes ajuda bastante, principalmente nos contextos de grupo karma. Em Fatologia, página 2, terceira linha, poderia nos informar sobre a concessão duplista? Sim. O que é concessão duplista? É você abrir mão da sua vontade, às vezes, na maioria das vezes, em função do melhor naquele momento para os dois. Por que eu digo para os dois? Porque se você for querer só fazer a vontade do outro, você vai ficar irritada. E aí os dois vão perder. Né? Então, às vezes, fazer acordos é a melhor opção. Né? A gente fala muitas vezes essa questão de escolher o filme que a gente quer assistir. Vamos no cinema para a gente dar uma relaxada. Aí a mulher normalmente quer aqueles filmes água com açúcar, né, comédia romântica e tal, e o homem quer aquele de ação, ficção científica e tarará, aventura. E aí o que era para ser, né, um passeio, uma coisa boa para a gente relaxar, acaba sendo um motivo de briga e conflito. Então, assim, vamos combinar, hoje a gente assiste, né, aquele de ação e tal, e amanhã se assiste aquela água com açúcar. A concessão, na verdade, é você saber fazer acordo, né? Mediar conflitos e fazer acordos. No caso duplista, entre a dupla evolutiva, né? Entre o casal, marido, mulher, esposa. Então, vocês conseguirem chegar no melhor acordo possível para os dois. Porque abrir mão para ficar irritado também não é abrir mão, tá? Em Parafatologia, página 2, quinta linha, de baixo para cima, gostaria que nos informasse a respeito dos extrapolacionismos promovidos pelo desassédio mental somático. Eu tenho algumas vivências de extrapolacionismo que, na minha percepção, só foram permitidas, né, a mim vivenciar por causa do desassédio mental somático. E por que eu tenho essa percepção? Por que eu acho que é só por causa disso? Porque é muito complicado se você não tiver espaço mental, ou se você não tiver mental somaticamente desassediado, você ter intervenção dos amparadores a ponto de promover um extrapolacionismo. Né? Então, o que é o extrapolacionismo? É você conseguir ter uma cosmovisão de alguma coisa que você não compreende, você conseguir entender um contexto que às vezes precisa de uma assistência, que está mais difícil, que parece que não tem solução, e aí você tem alguma experiência projetiva, ou algum insight, ou na própria TENEPS, né, que vem alguma ideia que é a solução para aquilo que não tinha como ser resolvido. Então, esses extrapolacionismos, eu penso que a gente só consegue dar abertura para esses amparadores entrarem e promoverem isso na gente por causa do desassédio mental somático. Porque aonde que acontece, né, qual veículo que eles usam, qual é o veículo de acesso nosso para os amparadores extrafísicos? É o mental soma. Né? Eu penso que os nossos amparadores, eles não estão aqui para... Eles não vêm a hora que você está lá toda impulsiva, toda eufórica, para dar um gásinho para você ficar mais eufórica ainda. Não, né? Então, o veículo de acesso, vamos dizer, a linha direta para os amparadores extrafísicos poderem nos acessar é o mental soma. Então, é pelo desassédio mental somático. No meu caso, das experiências que eu tive de extrapolacionismo, foi em função disso. Renata, tudo bom?
Página 3, tecnologia, a primeira técnica. Você pode falar da sua experiência pessoal sobre a técnica de mais um dia sem irritação? Posso. Foi a partir dessa técnica que eu vi uma luz no fim do túnel. O que eu quero dizer, né? No começo eu falei que nessa vida, até os meus 34 anos, eu não imaginava a possibilidade, por exemplo, da desperticidade ser uma coisa real. De não estar irritada, de ser mais calma, de ser mais tranquila. Então, assim, não adiantava você vir querer me convencer, que para mim era uma coisa, eu até falava, né? Marcelo brigava muito comigo. Eu falava, não, desperticidade é a partir da próxima vida. Nessa vida, para mim, é uma coisa que não vai acontecer. E aí teve um dia que a gente estava num círculo mental somático, é uma atividade que a gente tem aqui no Tertuliário, sábado de manhã, e uma pessoa falou, o Everton, né? Foi o Everton, falou, na verdade, o professor Valdo pediu para ele explicar a técnica, porque ele era uma hipótese de estar desperto, e o que ele estava fazendo e há quanto tempo. Aí ele disse que estava 112 dias, 100 e alguns dias, sem se irritar, e que a técnica que ele estava usando era a técnica do AA. Aí eu peguei e falei, técnica do AA, o que tem a ver? Né? Eu falei, não, agora embananou tudo na minha cabeça. E o que é essa técnica? É a técnica de mais um dia. Né? Então, assim, ele estava usando a técnica de passar um dia sem ficar irritado. E aquilo me iluminou a minha vida. Assim, porque eu falei assim, não, um dia sem ficar irritado eu vou conseguir. Eu achei o máximo, entendeu? Eu saí toda eufórica, daí eu falei, amanhã eu vou começar. Porque um dia é fácil, né? E aí, da primeira vez que eu apliquei a técnica, eu fiquei 61 dias sem me irritar. Né? E foi muito bom, porque a cada dia, se você consegue ficar um dia, quer dizer que você consegue ficar hoje, amanhã, depois da manhã. Então, né, todo dia você usar a técnica de impossível não lembrar da indução matemática, né? Você prova por um dia, supõe o segundo, vai ser sempre. E é muito interessante, porque o que acontece? A hora que você passa 34 anos da sua vida facilmente se irritando, e você fica um dia sem ficar irritada, no meu caso foi o máximo, foi o ápice, foi um dia de desperticidade, entendeu? E aquilo me empolgou de tal forma para conseguir os outros dias, né? Agora eu quero manter para conseguir pelo menos atingir a desperticidade nessa vida. E a partir daí, a desperticidade nessa vida, para mim, se tornou factível. Né? E eu sei assim que parte do meu completismo nessa existência é estar desperta, é ser desperta. Pegando o gancho na sua resposta, o que você tem feito para conseguir, porque isso eu acho que vai ajudar muita gente. O que você tem feito para, nos dias que você consegue, manter essa anti-irritabilidade? Olha, o que mais me ajuda é ficar atenta, manter a lucidez e pensar no outro, né? E esse pensar no outro, ele é meio que um guarda-chuva porque envolve outras questões. Então, pensar no outro para mim significa não pensar mal do outro, significa não manter a minha rigidez pensênica de querer as coisas do meu jeito, porque eu tenho a tendência de querer as coisas do meu jeito, porque eu acho que é melhor, mais fácil, e N motivos. Entender o contexto do outro, né? Tentar abrir a minha cognição para me fazer compreender de forma diferente pelo outro. Às vezes, só fazer uma concessão mesmo, esperar aquele momento passar, né? Porque às vezes tem que esperar mesmo, né? Tem um ditado que diz que tem situações que o tempo é o melhor remédio, e é mesmo, né? Então, eu tenho tentado me manter lúcida para conseguir prestar atenção em todos esses detalhes. Tá? E o que acontece? Depois que você passa um tempo, 3, 4, 5 dias, não é muito não, você não quer mais perder a sua anti-irritabilidade. E isso dá uma gasolina azul, dá um gás para você se manter anti-irritável. E é extremamente frustrante a hora que você fica irritado.
Mas essa frustração é saudável, né? É sinal que você vai voltar a não ficar. A gente brinca e fala, zerei minha desperdicidade, né? Ao mesmo tempo que você fica frustrada, porque, né, acaba que você estava ali tendo um êxito no processo, mas ele é uma frustração que te indica de considerar positiva. E o que é o mais legal? É você ter menos esse tipo de frustração no espaço maior do tempo. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? No caso da anti-irritabilidade, é eu ficar menos vezes irritada e num espaço maior de tempo. Né? Então, se antes eu me irritava eu passei 34 anos me irritando praticamente todos os dias dos que eu me lembro, né? Eu estou nesse último ano e meio, semana retrasada, eu perguntei para o Marcelo, falei assim, você acha que eu fiquei irritada esse último ano? Aí ele foi lembrando, semana passada você ficou brava com isso, com aquilo e tal. Mas olha, ao mesmo tempo, para mim foi bom, foi legal, porque assim, eu não lembrava de estar brava, de estar irritada e tal, entendeu? Então, assim, quer dizer que alguma coisa está acontecendo, né? E tem um outro contexto que foi engraçado. Semana passada a gente foi viajar e eu achei uma cidade que chama Feliz. E eu achei o máximo essa cidade. Tirei foto da placa, botei no Facebook, fiz a maior festa com a tal da cidade Feliz, né? E foi muito interessante, porque a minha irmã mais nova, que não mora aqui, ela postou assim na resposta da minha foto da cidade Feliz. É bem a sua cara. E eu achei o máximo aquilo, porque essa minha irmã mais nova, a gente acabou convivendo junto, moramos muito, né, um tempo fora juntos, e eu fiquei muito irritada com ela muitas vezes. E tudo que eu falava durante muito tempo, ela falava assim, porque a Renata é muito brava, a Renata é muito irritada, a Renata, ela, né, sempre falava o que eu era mesmo. Então, eu achei o máximo, ela achar que a Feliz é a minha cara. Que mudou, né, Renata? Muito bom, quer dizer que alguma coisa está mudando. Tá de parabéns. Renata, na questionologia, você coloca ali quais as técnicas utilizadas e desde quando. Né? O que a gente faz com relação às técnicas de irritabilidade. Né? Uma técnica que eu utilizo é analisar que toda irritabilidade é assédio. Então, de certa forma, se eu estou irritado, é assédio. E uma prorrogação disso seria a reclamação. Se eu estou reclamando, tem suspeita de assédio também na jogada. Pode ser por ansiedade ou não, né? Você tem trabalhado com isso na questão das reclamações, irritabilidade, como gerando até uma técnica, se quando você se detecta irritado ou reclamando, vamos parar, tem assédio na jogada. Que assédio é esse? Eu concordo plenamente com você. Se você está irritado, você está assediado. Aí, acho que o principal é ver, é autoassédio ou heterassédio? Se for heterassédio, aonde que está a brecha no autoassédio? Porque nunca começa pelo outro, né? Em relação à reclamação, Adélio, a primeira postura que eu tive quando eu vislumbrei a possibilidade de ser anti-irritável, de me tornar desperta nessa vida, foi parar de reclamar. E foi a parte mais difícil, até hoje, né? Então, assim, de começar a parar de reclamar do outro, parar de reclamar de casa, parar de reclamar de tudo. Por quê? Porque a hora que a gente reclama, a gente tira a nossa responsabilidade, a gente joga a culpa no outro, no universo. E a hora que a gente tira a nossa responsabilidade, a gente acha que a gente está certo. A gente justifica. Ou seja, o que é reclamação? Reclamação, para mim, é justificar. Justificar significa tornar justo. Eu torno justo estar assediada ou estar irritada porque eu reclamo que o outro fez alguma coisa. Né? Então, eu acho que assim, o primeiro corte para começar o processo da desperticidade e de se tornar anti-irritável, anticonflituosidade, imperturbabilidade, é parar de reclamar. Uma técnica que eu usei para isso também foi a questão de, por exemplo, vai ligar para o cartão de crédito para fazer alguma coisa. Né? O quanto eu consigo ligar sem me irritar com o atendente, porque o coitado não tem culpa, né, daquilo, de estar ali atrás. Né? Então, eu não tenho que me irritar com ele, eu não tenho que reclamar dele, eu vou reclamar de uma condição específica, mas sem ficar irritado, sem ficar assediado com aquilo. Então, isso eu encaro como um desafio, né? Quando a gente consegue fazer uma coisa dessas e deixando energias positivas para a pessoa. A gente fala muito isso no ambiente de trabalho, né? Que não é pessoal, a hora que a gente, no processo de liderança, dá bronca no funcionário, que o cliente chega estressado, reclamando e tal, a gente fala, vocês têm que saber que isso não é pessoal. Então, assim, vale muito a pena não levar para o lado pessoal mesmo, né? E, às vezes,
né, usando esse exemplo que você deu do cartão de crédito, a pessoa é treinada para falar aquilo. Não adianta você querer que ela responda outra coisa ou que ela resolva ou faça. É questão da expectativa, né? Não adianta você ligar para o 0800 do cartão de crédito, nem da companhia de celular, da telefone, nem de nada, achando que o problema vai ser resolvido da forma que você quer. Você vai se irritar e você está errado, porque você está criando uma expectativa que você já sabe que não vai acontecer. Né? Então, assim, a gente já sabe como funcionam esses sistemas. Então, a melhor opção, ou vai no banco, ou cancela o cartão e pede o outro, não sei. Ou não cria essa expectativa, só faça uma tentativa, vai que dá certo, né? Eu faço isso, eu tenho ligado e sem expectativa, entendeu? Isso, Mas melhor com opção. N tentativas até dá certo. Então, Posso É fazer um ser comentário? incansável. exato. Eu já trabalhei em telemarketing. Antes Está eu era mudando. eu brigava mesmo com os atendentes. E depois que eu trabalhei lá, eu fui perceber que quem está ali atrás, na verdade, tem ordens para cumprir e é muito difícil atender a pessoa. Mas aí, agora, quando eu ligo, eu trato a pessoa muito bem e vou com bastante calma. Aí eles até, não, vou abrir uma exceção para o senhor. É o constrangimento cosmoético, né? Você deixa a pessoa constrangida em não querer te ajudar. Então, ela passa a ajudar. Exatamente. Eu vou sem expectativa. Eu falo, não, tudo bem, tá, eu até concordo, mas eu estou precisando disso e tal. Aí elas dão um jeito, sabe? É impressionante, é porque eles estão ali já esperando que alguém vai xingar eles. Então, quando chega alguém simpático, eles vão até, tudo bem, é interessante. Muito bom. Obrigada pela contribuição. Uma outra técnica que está pensando é quando a gente bate com o cotovelo na porta, né? Que às vezes a gente xinga a terceira, quinta, a 20ª geração de quem colocou aquela porta na frente. Então, o que eu uso como técnica é dar um sorriso. Então, quando você dá o sorriso, você corta o assédio e para aquele ciclo vicioso. Na verdade, isso tem a ver com o desenvolvimento do bom humor, né? Que eu coloquei, que eu tive que aprender, gente. E é muito engraçado, porque a gente se diverte demais. Porque, assim, tem gente que ela é naturalmente bem-humorada. E acaba não passando por tudo isso que a gente que não passa, né? Então, assim, as coisas sempre dão certo, as pessoas querem ajudar, porque a pessoa acaba sendo mais educada e tal e tal. Então, foi muito importante para mim esse processo de desenvolver o bom humor, de dar risada. Às vezes está uma situação assim que não tem solução, não adianta você querer ficar estressado, não vai resolver. Né? Uma outra técnica que eu ficava colocando mesmo na minha cabeça é assim, eu ficar irritada, vai resolver esse problema? Né, para manter a lucidez, até que eu estava falando para o Pasculin. Ficar irritada, vai resolver? Vai ajudar? Né? Às vezes a gente, sei lá, tá com a conta estourada. Você ficar extremamente nervoso, sem dormir, vai fazer 1 milhão aparecer na conta? Não vai, gente. Então, né, você acaba assim, se tornando mais racional e vendo que tem coisas que você não precisa mais passar. Que vale a pena abrir mão, vale a pena, às vezes, rir do problema que não tem solução, esperar o tempo ou para o contexto mudar, ou para as novas soluções aparecerem, ou para as pessoas mudarem, entendeu? E isso é muito bom, na hora que você começa a ver assim, por que eu estou enfatizando que é muito bom? Porque, além da minha experiência, então, assim, você gasta menos energia desnecessária, você vive mais feliz, melhor, você assiste com mais qualidade, você não cobra pela assistência, né? Porque, normalmente, quando a gente é muito rígido, é tudo do nosso jeito, você até assiste, mas, né? Então, tem que ser do meu jeito, vou assistir desde que seja do meu jeito. Eu brincava muito. Quando eu comecei a dar aula, né, com a questão da cosmoética, a gente fala dos 51%, né, que é contexto melhor para todos. Aí eu falo, contexto melhor para todos, desde que seja da minha forma, né, ou desde que eu esteja no meio de todos. Então, assim, não cola muito, né, a gente precisa pensar mesmo diferente, abrir mão um pouco disso. Uma outra questão, só aproveitando o gancho aqui também, muitas vezes eu analiso os meus casos, onde eu me irrito, mesmo que seja micro-irritações, né? Por exemplo, o ronco do colega que está no mesmo quarto, né? Eu consigo trabalhar com isso, então já teve vezes que eu consegui trabalhar e entrar em sintonia até que eu dormi, né? Entra em ressonância ali, você vai, acompanha e dorme. Então, isso, às vezes, a pessoa fica a noite inteira chateada, né? Porque o outro está roncando. Ou a questão também tá a pessoa digitando no tablet com aquele barulhinho, que não precisaria ter barulho, né? Então a pessoa coloca o barulhinho para ela ter ideia que ela. Então, se a pessoa estiver do meu lado,
a minha tendência é me irritar também. Então, são micro-irritações que acabam te atrapalhando e pode gerar até essa... Agora, olha que engraçado, né, Adélia? Isso tudo que você está falando é porque a gente quer controlar o outro, né? Exato. Por que ele não precisaria ter barulho? Se tem som, é porque poderia ter barulho. Mas a nossa forma de pensar que para nós é melhor que não tivesse... Não me incomodaria se não tivesse barulho. E é isso que a gente tem que conseguir mudar, porque senão os micros vão sempre acontecer. Porque para o outro é interessante aquilo ali, porque para ele consegue saber que ele digitou mesmo, que bateu, né? Então, só que você pensa na lógica da informática, né? Não precisaria, porque o barulho é artificial que é colocado ali, né? Mas é interessante a gente observar e listar esses casos para verificar como a gente trabalha com eles. Né? É isso mesmo. Uma coisa que ajuda bastante é a questão da lucidez, né? Você não tem como manter a lucidez se você não estiver atenta a tudo que está acontecendo. Então, assim, a hora que você começa a querer não ficar irritado, você não é uma variante de condão, né? A partir de hoje eu sou uma nova mulher e não fico mais irritada. Então, não é bem assim. Você ainda se mantém um tempo mais irritada do que não irritada. Agora, você precisa estar atenta e lúcida para perceber a hora que você está irritada e o que é o porquê dessa irritação para poder fazer diferente e pensar diferente. Né? Mas às vezes vale informar a pessoa também, que a pessoa não se toca. Dependendo do lugar, do contexto, né? Claro. É claro que... Agora tem que falar com calma. Sim, colega, você não se importa em tirar o barulhinho e discutir ensino. Porque também tem as pessoas que não têm menor não, tem desconfiômetro. Né? Eu acho que aí também está recheado de tem pessoas que não têm o menor desconfiômetro. E você faz uma ajuda até a pessoa a perceber que tem pessoas do lado. A questão que são sutilezas, né? Que para a pessoa, para ela tá bom, porque ela está se vendo o barulhinho. Né? Mas para você está extremamente irritante. Ou até mesmo na informática tem N casos, né? O teclado, tem gente que digita, parece que está digitando Parece que está batendo martelo. Está batendo martelo ali, né? Então você está do lado. Então são coisas mínimas, mas que irritam. Às vezes a pessoa já tem que saber trabalhar com isso, porque a maneira do outro saber, a maneira que ele sabe, a maneira que ele aprendeu, e é como ele trabalha também. Tem um livro, hein, Adélia? Tem um livro que eu comprei até aqui na epígrafe. Ele se acha o centro do universo. É muito interessante esse livro, porque no final das contas você vai... É sobre o narcisista, né? E aí é interessante que no final das contas você também faz a sua autorreflexão sobre a questão, né? Mas trata dessas coisas, do outro que não tem a mínima noção do quanto está atrapalhando, emperrando a vida comunitária, mas no final das contas você faz toda uma autorreflexão também. Se traz para você também, né? Eu só queria a última pergunta para a Renata, na masculinologia e na femininologia, né? Você esqueceu de colocar a mulher na TPM, né? E o homem da mulher no TPM. O homem da mulher no TPM. E ambos têm que saber lidar com isso, né? O que você acha? Eu vou te indicar um verbete que chama intelectualidade ginossomática. Foi o primeiro verbete que eu defendi, que eu falo bastante do processo da TPM, né? E, na verdade, sim, a TPM é a prova de fogo para a mulher. Para ela não ficar irritada, para ela manter o casamento saudável, né? Para ela desenvolver todas essas técnicas que a gente está falando aqui. Se puder ser na semana da TPM, melhor ainda, né? Que vai dizer se deu certo ou não. Uma mulher desperta vale 2 homens despertos, é isso? Vale. Pelo esforço tem que valer. Tem que aguentar com a TPM. Renata, por favor, na parapatologia, eu gostaria 2 itens que você expandisse. Na terceira linha, a qualidade do comitê de para-recepção pessoal. E depois, na 10ª linha, a FEP delimitando o padrão anti-irritacional da Consim. Tá bom, Neide. A qualidade do comitê de para-recepção pessoal, a gente falou um pouquinho no começo, tem um verbete, né, do professor Valdo, que é o comitê de para-recepção pessoal, que é assim, quais são as consciex que vão te receber na sua pós-dessoma, né? Em linhas gerais, o verbete trata disso. E eu quis enfatizar a qualidade disso, direcionando para o tema da anti-irritabilidade, fazendo o seguinte pensamento: se você dessomar hoje, quais são as consciex que vão te recepcionar, ou seja, que você tem afinidade ou que você convive hoje, né? Então, por que eu trouxe isso para o momento presente? Porque se a gente não começar a ficar anti-irritável hoje, a gente, quando dessomar, não vai ter um
comitê de para-recepção, talvez do modo que a gente acha que deveria ter, né? Então, eu falei no começo, será que vai ser o nosso evoluciólogo que vai estar recebendo a gente? Será que vão ser os serenões, os amigos do professor Valdo, ou o próprio professor Valdo que vai estar recebendo a gente? Né? Ou vão ser os nossos desassistidos? Então, é isso que eu quis enfatizar e colocar aqui, né, ligando diretamente ao tema. E a FEP, delimitando o padrão anti-irritacional da Consim, eu coloquei por causa da minha vivência pessoal. Porque eu acho que em algum momento na vida a gente tem que fazer um corte, ou tomar uma decisão, que é essa delimitação. E isso vai dar um vinco na nossa ficha evolutiva, né? Que vai fazer toda a mudança, entendeu? Então, eu acho que, assim, até analisando o passado, a pouca rememoração ou retrocognição que eu consigo ter das experiências passadas, mas até na análise do meu temperamento, do meu comportamento, né, do meu processo irritacional, então eu vejo que isso vem de muitas vidas, né? Vem de vidas recentes, que eu fui homem, que eu fui guerrilheiro. Então, assim, eu quero fazer uma delimitação, eu quero vincar na minha ficha evolutiva, que nessa vida eu vou estabelecer um novo padrão. Entendeu? Um novo padrão evolutivo. Obrigada. Renata, aqui no ar, é Oi. inteligente nós pensarmos nessa questão do equilíbrio, porque senão depois nós vamos ficar irritados junto com os assistidos. Exatamente, não vai dar certo. Eu queria perguntar para você, na página 4, na legislogia, logo acima, você coloca a primeira lei, a lei de causa e efeito, implantando o holopensene anti-irritável da Consim. Você poderia, por gentileza, falar um pouquinho sobre isso? Sim. O que eu quis enfatizar aí, Marta? Que a nossa irritação, muitas vezes, é uma reação. Eu coloco até, acho que no trinomiologia, ação, reação e resultado da ação. Né? Então, a lei da causa e efeito é similar à lei da ação e reação. Então, se eu me tornar uma pessoa anti-irritável, a probabilidade de eu criar um ambiente anti-irritável, né, de eu transformar, mudar esse holopensene meu, ela é muito maior. Né? Então, assim, qual a manutenção que eu estou dando para o meu holopensene? Ele é um holopensene assediado, irritado, e a culpa é de quem, se for? É minha, responsabilidade minha, né? Então, eu acho engraçado que eu também tive alguns amparadores intrafísicos que me deram umas impactoterapia, que eu achava muito legal falar que eu estava assediada, sabe? Eu justificava. Nossa, estou assediada porque fulano fez isso, fez aquilo e tal. Como se a culpa de eu estar assediada fosse do outro, e não é, entendeu? Então, assim, a manutenção do nosso holopensene é responsabilidade nossa. E a lei de causa e efeito, ou de ação e reação, ela vem da nossa manifestação. Né? Então, foi isso que eu quis enfatizar. O Marcelo está lembrando do verbete da professora Adriana Lopes, que é a opção pelo autodesassédio. Né? Ela tem um curso, acho, também, que fala isso. Então, a pessoa querer fazer diferente, querer ser desassediada, né? E não achar bonito falar que está assediada porque o outro errou, fez isso, aquilo, entendeu? Oi. Você falou no início, né, que você tem um gênio forte. Eu quero reforçar que esse é um traço da nossa família. Os italianos, né? Os genros que eu digo, né, Marcelo? Então, eu queria que você falasse um pouco, na tua experiência, nessa mudança, a oportunidade de ser melhor com o Grupo Karma, na fatologia. O que eu percebi, né? Até eu não estava ajudando muito, sabe? E o Marcelo vai lembrar de alguns contextos que tinha alguma situação difícil que envolvia a família. E por que eu falo que é difícil? Porque daí a gente, né, tende a não ter isenção emocional, entra emoção, e aí a gente às vezes deturpa aquele contexto. E eu falava assim para o Marcelo, bem, o que eu faço? Porque eu não vou conseguir. Né? Às vezes tinha uma reunião para fazer, uma conversa, algum problema para ajudar a resolver. Eu não vou dar conta, não vou conseguir. Daí, né, ele falava isso assim, mas você tem que se posicionar, você tem que ajudar. Falar, mas é só começar a falar que eu começo a chorar. Eu era muito chorona. E daí
Nesse processo do choro, no meu caso, assistência é por água abaixo, entendeu? Porque você se fragiliza, né? Você entra naquele holopensene, não assedia nada, não resolve nada. Então, eu percebi que a minha irritação atrapalhava diretamente a minha assistência dentro do próprio Grupo Karma. E quando eu falo Grupo Karma, eu falo da família, de casa mesmo. E por que eu conseguia assistir o resto, né? Ou seja, dava aula no meu trabalho e tal, e não assistia o Grupo Karma? Eu comecei a ver muita incoerência em relação a isso, né? E aí eu lembrei até na questão de quando você mudou para o Rio de Janeiro, né, que você chegou na Conscienciologia, você falou, não, se isso mudou a Renata, quer dizer que o negócio funciona. Então, assim, a questão do exemplarismo, sabe? E aí eu acho que sim, se eu tiver mais anti-irritável, eu vou qualificar e vou poder assistir mais, né, o Grupo Karma, a família nuclear, o entorno, o próprio trabalho, e vai qualificar tudo, mudar, né, o nível da assistência. Renata, a gente está com algumas perguntas aqui. Tá. Gostaria que fosse aprofundado em Fatologia, página 1, última linha, o ato de superar o perfeccionismo egoístico. Tá, a gente colocou na condição de abrir mão do seu ego, né? Então, assim, o perfeccionismo, ela é uma característica, o perfeccionista, ele tem a característica de querer tudo do jeito dele, para ele, né? Do jeito que ele quer, que ele acha que é melhor. E isso é um egoísmo danado e dificilmente a pessoa não vai se irritar dando manutenção para esse tipo de atitude ou de comportamento. Por quê? Porque num mundo onde a gente tem que conviver entre pessoas, entre consciências, nada vai ser sempre do nosso jeito, né? Então, a gente precisa superar essa questão de achar que é bom ser perfeccionista, que faz tudo certinho, tudo direitinho, e na verdade a gente se acha, né? Quando a gente pensa que é assim. Em Fatologia, página 2, terceira linha, a domesticação do egoísmo. Obrigado e parabéns pelo verbete. Tem a ver, né, com isso que eu estava falando, da questão assim, de abrir mão do egoísmo, sabe? Comecei a perceber que a maior parte dos momentos que eu ficava irritada, na verdade, é porque eu estava sendo muito egoísta, né? Então, assim, era a minha expectativa, eu não perguntava o que o outro queria ou ia fazer, eu tinha expectativa de que aquilo ia ser daquele jeito. Então, é tudo muito voltado para mim e, na verdade, muito antiassistencial, né? A gente fala tanto de assistência, de querer assistir, fazer, só que é tudo do nosso jeito. Então, tem que começar a domesticar esse ego mesmo, né? Tem que estar atendido, a gente tem que estar bem para poder assistir, tem que se melhorar para assistir melhor, para qualificar a assistência ao outro, mas o ego ele tem que estar minimizado, né? Que é um paradoxo, né? É um paradoxo. Na medida em que você deixa de ser egoísta, você melhora. Você melhora, Olá, Renata, parabéns pelo verbete. Tem tudo a ver com o nosso momento evolutivo. Você pode expandir em Maniologia, página 4, segunda linha, a superação da assédio-mania? Tenho. O que eu quis dizer com assédio-mania? É o que eu acabei de responder para o Adélio. A gente acaba criando o mau hábito de achar que está bom ser assediado, ou que é bom, ou que tem razão. Então, você acaba criando mesmo uma mania de que tudo é culpa do assédio, e que isso está tudo certo, que é normal, e que a vida é assim mesmo. E isso prejudica bastante a gente, né? Porque você acaba não agindo, não se enfrentando, não se posicionando de uma coisa que não era para estar assediada e todo mundo está achando que está bom, que está assim. E a gente tem um mau hábito, né? Esse processo da reclamação que o Adélio trouxe é uma assédio-mania danada, que é um mau hábito, que é uma mania que a gente cria de se auto-assediar e assediar os outros o tempo todo, né? Então, a gente reclama porque a gente deixa de fazer. Na verdade, a reclamação é porque a gente está insatisfeito com a gente mesmo, né? Então, é começar a fazer. A verbetógrafa. Como enfrentar a irritabilidade quando se está fazendo EV? Olha, eu acho que assim, é mudar o seu
Pensene mesmo, o bloco Pensene, entendeu? Carregar a energia com do PEN do Pensene do PEN do positivo. Pensene, E às vezes, e ser persistente. Eu acho que essa é a melhor opção. Porque Uma às vez vezes- eu aprendi com um professor também, o Frederico Gunning, ele falou, não, se eu estou com uma dor de cabeça e eu sei que aquilo não é meu, que é isco, que é assédio, eu vou e trabalho com energia 1 minuto, 1 hora, 10 horas ou 1 dia. Mas eu não paro enquanto não sair essa dor de cabeça, enquanto não resolver o problema. Então, às vezes, é ser persistente mesmo, porque quando a gente está irritado, ou assediado, ou seja, está intoxicado energeticamente, às vezes a gente tem até dificuldade de perceber a nossa própria energia. Né? A gente tenta instalar o EV e não percebe, acha que não está instalando, e aí a gente desiste. E, na verdade, o que a gente tem que fazer é o contrário. Aí é persistir mais ainda e aí fazer, e não, daqui eu... Sabe aquela brincadeira, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, até você resolver o problema. Uma vez eu vi uma aula do Felipe Mansur, e ele falou que ele só parava de fazer o EV quando ele já não tinha mais vontade de parar. Porque quando vai tudo bem, você não fica, né, você não quer parar mais de fazer, mas tem um período ali, principalmente quando você tem que fazer o desassédio, que irrita um pouco mesmo, né? Você tem que manter. Tem que manter. Não é irrita, exige mais, né? Exige na verdade, mais de você, a gente é mal acostumado a se esforçar pouco, né? Não se esforçar. Tudo que exige mais esforço, às vezes a gente dá uma reclamadinha. E tem aquela né? lei de Murphy também, né? Quando você mais precisa de fazer o EV, mais difícil é para fazer o EV, porque... Né? Então, se você vai para um campo assim, todo otimizado, vai ver, sai que é uma beleza. Gente, a coisa mais você fácil vai do universo, você vai para uma tá fila de banco, aquele EV demora, né? Para as mulheres que sofrem mensalmente com a TPM e ficam irritadas nesse período, como superar isso? Você já falou um pouquinho, mas essa pessoa é de longe. Eu vou falar de novo e eu vou te indicar um livro que me ajudou bastante, que é a... Como chama, Marcelo? Inteligência Hormonal da Mulher, tá? É um livro que tem... o livro é dele, ele que me deu para se assistir. A Inteligência Hormonal da Mulher, o que ele ajuda bastante? É um livro bastante didático para a gente aprender a compreender os sintomas que a gente tem na TPM, de quais hormônios são e como superar isso. Então, o que acontece? A gente precisa manter a lucidez mesmo estando em TPM. Não é mais desculpa para nós mulheres estarem em TPM, e isso não nos dá o direito de ficar assediada, de chutar o balde, de reclamar de tudo e de brigar com todo mundo, inclusive o marido. Né? Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Como? Eu acabo tendo, às vezes, um raciocínio um pouco matemático, por isso que eu me identifico com a Rosa, né, Rosa? Porque, assim, para mim, como que eu consigo mudar uma coisa? A hora que eu entendo a forma como aquilo funciona. Então, eu precisei aprender como os meus hormônios agem, né? Qual era o reflexo que o meu comportamento tinha nesses hormônios. Por quê? Na hora que eu ficava muito alterada, a tendência era sair brigando e falando mais do que necessário. E foi engraçado quando eu comecei a melhorar, a aprender a lidar com isso, eu ficava quieta, eu passava assim, uns 2 dias quieta. Por quê? Eu precisava estar atenta e tal, monitorando tudo. E aí, né, o Marcelo falava, o que você tem? Você está bravo? Tinha vezes que ele nem falava comigo, porque eu estava tão quieta que ele não queria nem mexer. Mas eu estava bem, eu não queria manifestar toda aquela alteração que eu estava sentindo. Então, às vezes, é se recolher mesmo. No meu caso, no caso do meu temperamento, a hora que eu vejo que o negócio está muito alterado, eu recolho a minha insignificância. Eu espero passar, espero os 2 dias mais intensos da TPM. A minha nutricionista agora me deu uma vitamina que está ajudando. Então, assim, vamos procurar os métodos, os recursos que tiver, mas o principal deles é manter a lucidez. Saber que você está alterada, que é orgânico, que vai passar e que isso não te dá o direito de chutar o balde com todo mundo, né, em função do que você está vivenciando. E não espero que seu marido vai entender o que é uma alteração hormonal, porque ele não vai. Renata. Baseado na definição do verbete, qual a diferença entre a anti-irritabilidade e o estado desperto? A anti-irritabilidade, eu acho que ele é o início do princípio, do começo, para atingir a desperticidade.
né? Eu vejo que o desperto, ele é um anti-irritável o tempo todo. Não só nas 24 horas por dia, mas na manifestação intrafísica, extrafísica, né, o tempo todo. É uma característica, na verdade. A anti-irritabilidade é uma característica da desperticidade. No meu caso, eu vejo que se eu não começar mexendo por esse traço da irritação, né, mais uma vez, a desperticidade não seria factível para mim. Por isso que eu comecei por essa característica. A verbetógrafa, favor explanar na ciclologia, página 3, segunda linha, o ciclo mental somático. O ciclo da evolução mental somática, deve ser. Aqui está só o ciclo mental somático. O ciclo da evolução na mental terceira somática. página, segunda linha. O que é esse ciclo? É um ciclo virtuoso dentro do nosso processo evolutivo que foca no nosso mental soma, ou seja, na manutenção da nossa lucidez, dos recursos mental somáticos que a gente tem, racionais, do uso do nosso paracérebro, que às vezes a gente esquece, né? A gente acha que é só rede sináptica cerebral que a gente tem, e não é, a gente tem paracérebro, e é através desse ciclo do uso do mental soma que a gente melhora evolutivamente. Então, a hora que a gente está falando aqui de escala evolutiva, desperticidade, não tem como não pensar em evoluir mental somaticamente para atingir esses níveis maiores de interassistência. Poderia ampliar o item a presença de sabedoria, final da terceira linha da fatologia, página 1. Seria a autossabedoria ou a heterossabedoria? Seria o uso da heterossabedoria pela autossabedoria, ou seja, os dois. Você tirar proveito, né, tirar partido dos dois. E o que é engraçado que, quando eu comecei a mexer com esse processo da irritação e da anti-irritação, eu perguntei 4 vezes para o professor Waldo o que eu deveria fazer. Porque outras pessoas também perguntavam, ele falava, tem que ver na família, às vezes é o temperamento, às vezes é o grupo carro, isso é porque você é italiano, isso é porque você é alemão e tal. E nas 4 vezes que eu perguntei, ele me chamou de burra. Por isso que eu criei o Mega Penscentro e Vocabular, que anti-irritação é burrice. Que irritação é burrice. E eu ficava muito irritada, porque ele me chamava, né? Todo mundo ele dava dica e eu era a burra da história, entendeu? Aí até que caiu minha ficha, que eu entendi que era de fato, porque foi um dia, na 5ª vez que eu perguntei, ele falou assim, me dá uma justificativa para você ficar irritada. E óbvio que eu não conseguia achar nenhuma justificativa, e aí eu compreendi o que ele queria dizer com esse processo da burrice. E é mesmo, porque é opção, é vontade, é escolha, né? E então a gente precisa fazer uso da nossa inteligência evolutiva para ficar anti-irritada mais tempo. Em fatologia, página 2, sexta linha, o item, o ato de deixar o ambiente e as consciências melhores em relação ao encontrado. Essa é uma conduta ininterrupta do ser desperto? Penso que sim, penso que sim. E, na verdade, eu penso que a gente pode começar a praticar isso já. Não precisa esperar a desperticidade, né, atingir a desperticidade, chegar, para começar a melhorar os locais, as pessoas que você convive, onde você se manifesta. Aquilo que eu estava falando do Holopensene, né? Você ter um Holopensene anti-irritável ajuda você a melhorar tudo ao seu entorno, né? A tendência é que as pessoas estejam mais calmas, o seu padrão energético, o seu campo extrafísico, o seu padrão energético, aonde você se manifestar, vai estar melhor. Na enumerologia, página 3, pode, por favor, expandir sobre os itens. A reflexão, a compreensão, a decisão, a motivação, a priorização e a ação. Você pode explanar cada item e explicar se os considera necessários ou importantes até chegar à anti-irritação? Eu considero necessário, tá? Porque vou começar a responder de trás para frente. Por quê? Porque foi através de cada uma dessas características que eu consegui melhorar, mexer nesse padrão irritacional que eu tinha até trabalhar no processo de anti-irritação. Então, a reflexão, você precisa pensar sobre a sua manifestação, né? Então, se você vive irritado, as pessoas vivem falando que você está irritada, é dessa forma que você quer ser vista?
É dessa forma que você quer ser lembrada? É dessa forma que você quer continuar se manifestando? Então, é preciso refletir sobre a sua manifestação, né? E, no meu caso, eu refleti muito e percebi que não era isso que eu queria, né? Eu não queria ser lembrada como a estressada da família, entendeu? A compreensão. Então, eu preciso compreender, e o processo de compreensão ele passa pela aceitação e não pela rejeição, de que aquele traço faz parte da minha personalidade. E eu compreendendo ele é que eu vou poder começar a trabalhar, né, a mexer com ele. A decisão é a questão da vontade que eu falei. Se você não decidir que você não tiver vontade, não decidir que você quer mudar e que é nessa vida que isso vai acontecer, você vai ficar estudando mais um monte de coisa, melhorar mais um monte de coisa e não vai fazer nada diferente, né? Ou vai ficar aquela história do teoricão, né? Motivação. Você, a partir da decisão, acho que você precisa estar motivada, ou seja, essa motivação ela é reflexo das três características anteriores. A hora que você entende que você precisa daquilo, que aquilo vai te melhorar, que vai ser bom, que vai melhorar o seu entorno, você se motiva para fazer diferente. Você decide, não, vai que agora eu vou. E aí você se motiva para fazer diferente. A priorização, a partir do momento em que você motiva tudo isso, você precisa priorizar, porque o seu dia continua tendo 24 horas. Então, você precisa priorizar o que você vai mexer, priorizar a sua agenda, priorizar o seu comportamento, o seu temperamento, quais que você quer que se manifestem a maior parte do tempo e assim por diante. Por favor, na página 5, Culturologia, sobre a cultura da auto-ortopensenidade cosmoética, você pode explicar e indicar alguma técnica ou forma para desenvolvermos essa cultura? A cultura da auto-ortopensenidade é você não pensar mal, começar não pensando mal de você mesmo, tá? Então, uma técnica boa que tem para isso é você fazer a técnica da tábula rasa, né? Então, ou a técnica de reflexão de 5 horas também ajuda bastante. E você ajudar você a pensar, a refletir e se higienizar mesmo, pensenicamente, né? Parar de pensar mal de você, parar de pensar mal dos outros e começar a trabalhar com o processo de ortopensenização. Como você utiliza a técnica da dupla evolutiva possibilitando a prática diuturna da anti-irritabilidade? Teria algum exemplo de superação? Eu utilizo o tempo todo, tá? O processo do como, né? E eu, na verdade, faço o Marcelo da minha cobaia, né? Porque muitas vezes ele que acaba sofrendo os processos de irritação, né? Ou tendo reflexo dos meus processos de irritação. E uma coisa que me ajudou bastante foi conversar mais com ele, nesse sentido de me expor mais e de estar mais aberta para feedback. Porque eu lembro quando a gente começou a namorar, eu ficava muito estressada, muito irritada, que ele falava assim, mas você não pode fazer desse jeito, mas não precisa pensar assim. E eu achava que ele estava querendo mandar no que eu estava pensando, que era meu direito pensar daquele jeito. Que quem ele pensa que eu não posso pensar assim, entendeu? E aí eu comecei a abrir mão da rigidez pensênica, né, e a tentar me tornar um pouco mais flexível para ver que existem outras formas de pensar. E aí entra no processo do perfeccionismo que a gente estava falando, né, Fafá? Então, assim, existem formas diferentes de pensar a mesma coisa, existem formas diferentes de agir no mesmo contexto, né? As pessoas são diferentes, então comecei a fazer mão do uso, da prática, né, dessa interassistência que faz parte da aplicação da técnica da dupla evolutiva. Em Sindromologia, página 4, primeira linha, pode explanar a síndrome da ectopia afetiva em relação ao seu tema? Tem tudo a ver, por causa das carências, né? O que é a síndrome da ectopia afetiva, né? Você sentir falta de um padrão patológico devido a uma carência que você tem. Então, às vezes, a gente precisa avaliar qual é a nossa carência, qual é o contexto aí que a gente precisa mexer e trabalhar, porque pode ser por aí a brecha do assédio, e daí que é onde a irritação entra, né? Então, essa é a ligação direta. Para você se tornar uma consciência irritável, você tem que tentar
ter menos carências possíveis, né? Dentro, lógico, do contexto de cada um, mas ver a forma que você está menos exposta, menos fragilizada. O tema do verbete, eu fiquei curiosa e queria ouvir, é o nosso amigo Tertuliano ali, que teve experiência com o TMK de concessionárias. A gente sabe que o serviço dessas empresas estão muito a desejar. E eu fico vendo o pessoal atendendo e fico assim, gente, será que eles têm sangue de barata? Então, a minha pergunta é o seguinte, como é que esse pessoal encara esse trabalho? Eles são preparados para isso? É feita alguma lavagem cerebral? Ou eles vivem essa anti-irritabilidade na prática? Onde eu trabalhei, na verdade, a gente só é treinado da questão técnica e do conteúdo que a gente está passando. Por exemplo, em operadora de celular, quais são os serviços oferecidos, o que o cliente tem direito, o que ele tem de dever. Mas na questão de como lidar com o cliente, na verdade, não tem preparação nenhuma. Pelo menos onde eu trabalhei, eles não preparam a pessoa para nada. Só, tipo assim, quando a pessoa é muito nervosa, você já pode desligar. Quando faz ameaça, você deixa para lá e coloca o telefone dela como pessoa que ameaçou, entrar na justiça, essas coisas. Na verdade, eu não trabalhei atendendo, não. Eu trabalhei ligando para empresas para fazer pesquisa e para domicílios. Então, era um pouco diferente. Mas, assim, pelo que eu vejo, é meio que um trabalho um pouco injusto da parte dos empregadores. Assim, só não tem preparação nenhuma. E você acha que eles se esforçam em viver assim, uma autoconsciencialidade da anti-irritabilidade na prática mesmo? Assim, o que eles fazem nesse sentido? O pessoal que trabalha? Para poder se manter no trabalho, fazer o que eles fazem. Quando a pessoa desliga o telefone, é o colega do lado, aí já é só, nossa, eu conversei com a pessoa que agora, nossa, pelo amor de Deus, o que é isso? É desse jeito, o pessoal é o tempo todo estressado mesmo, um trabalho bem assim, que você vê que o pessoal não gosta de fazer, mas faz porque tem que fazer mesmo. Imagina a desassimilação, eles não sabem fazer, né? Deve ser bravo. Obrigado, viu? Por favor. A questão... desculpa. Pode continuar. Posso falar? A questão das justificativas. Eu me dou por conta, quando eu estou justificando demais a atuação de alguém sobre mim, e daí eu paro e penso, tá, mas espera aí, se eu começo a justificar muito, que alguma coisa é comigo mesmo. O que você tem a falar sobre essa questão? Assim? Eu acho que a sua linha de raciocínio está certa, né? Porque a justificativa, se a gente for ver o que quer dizer mesmo, a palavra é tornar justo. E a hora que torna justo, na verdade, a gente aceita a desculpa que a gente está dando por aquilo que a gente não está fazendo. Né? Então, assim, tem muita coisa, às vezes, que a gente... É até aquela questão de ter razão. A gente até está certa. Mas se a gente está reclamando, está tendo que justificar, quer dizer que tem boi na linha, entendeu? Então, assim, às vezes, se aquele contexto você está certa e precisa abrir mão, fazer uma concessão, ou se você acha que está certa, mas, na verdade, não é bem assim... Né? Se existem pessoas envolvidas, aquela condição de pensar na necessidade do outro, na forma do outro pensar, porque a nossa tendência é querer que as pessoas pensam e ajam como a gente quer, ou como a gente acha que deve ser. Né? E, na verdade, não é bem assim, as pessoas pensam diferente. Né? Eu acho engraçado, porque eu falava assim, mas esse jeito de fazer é o melhor jeito. Marcela até brinca que tudo para mim tem que ser o melhor, entendeu? Mas o melhor para mim, né? Eu já tive mais pessoas que falavam assim, o professor Luciano Vicenzo, quando eu cheguei na sede no Rio de Janeiro, cheguei estressada na sala dele e tal, ele era o diretor do IPC, aí eu peguei e falei assim, porque ninguém entende, não sabe fazer, não sei o que, ele falou assim, mas esse é o melhor jeito? Ele falou, melhor para quem? Eu falei, é o melhor jeito, tipo assim, não tem outra opção na minha cabeça. Ele falou, não, Renata, é o melhor para você. Não quer dizer que é o melhor de fato, ou que é melhor para o outro, entendeu? Então, vale a pena a gente fazer isso que você está falando mesmo, pensar, opa, onde que está o furo do negócio, né? É o momento de abrir mão e fazer concessão ou está furado o meu melhor jeito, entendeu?
Então, para a gente poder assistir mais, qualificar o nosso processo assistencial, inclusive a nós mesmos. Porque essa exigência que a gente tem com o outro, a gente tem com a gente também. E isso, às vezes, prejudica muito. Renata, eu gostei muito da tua citaciologia. Achei ela muito interessante. Queria que você comentasse um pouquinho. Tá, essa citaciologia, eu trouxe o livro aqui. Eu li esse livro, A Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro. Ela é uma neurocientista e ela conta todo o processo que ela passou quando ela teve o derrame, inclusive no momento em que ele estava acontecendo. É um livro bastante didático e constrangedor, mas o que eu achei interessante é esse processo orgânico, né? Que às vezes a gente justifica, está com raiva, está estressado, está de TPM e tal. E aí ela coloca, né? Me chamou muita atenção quando ela estava falando sobre o processo que ela ficou irritada e que dentro das pesquisas da neurociência que ela fez, o componente químico, ele se dissipa em 90 segundos no nosso soma, no nosso organismo. Né? Então, se você escolhe manter aquele contexto, seja da raiva, da irritação, é opção sua. E isso me gerou um constrangimento danado, porque 90 segundos é muito pouco tempo para a gente querer ficar irritada muito mais tempo, né? Então, assim, às vezes eu lembro dela, a hora que eu vejo alguma coisinha que está querendo me irritar, eu já falo, não, já deu tempo, já deu a hora, né? Não vou mais, não posso mais, vou ter que dar um jeito de cortar isso aqui, porque 90 segundos já passaram, ó, faz tempo. Então, foi bem didático para mim, dentro do contexto que eu estava vivenciando, aprender isso. Renata, nós agradecemos a sua participação. Esse verbete é de uma importância, assim, sem medida, né? É imensurável para nosso momento, como a nossa colega disse ali, né? Para o nosso momento evolutivo, onde nós temos agora nem 3 anos, nós temos o quê? 1 ano e meio. Está diminuindo, né? Então, foi muito providencial mesmo o seu verbete para todos nós. Nós agradecemos a presença de todos vocês, tertulianos, dos teletertulianos. Contamos com a participação de vocês nos próximos debates, aqui nas próximas tertúlias, e passamos para os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 22 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 26 online. Os recados são da Isabel sobre a oficina de filatelia, a Valdirene sobre a complementário e a Mercedes sobre conscienciograma, sem drama. Boa tarde a todos. O CAEC e a Holoteca convidam para a oficina de filatelia. Esta oficina abordará origem da filatelia, a filatelia no Brasil e no mundo, a importância econômica, cultural e pessoal da filatelia, como reconhecer, manipular e cuidar de selos, como iniciar uma coleção, como são criados e lançados os selos, classificadores e catálogos, emissões nocivas, curiosidades e exposições filatélicas. Quem vai apresentar e trabalhar conosco esta oficina é o professor Márcio Zolê, não é da Conscienciologia, ele é odontólogo, filatelista há 25 anos, participante ativo de reuniões filatélicas da Empresa Brasileira de Correios de Curitiba. O valor é R$ 25,00, o local será na Holoteca, as vagas são limitadas. E será dia 19 de outubro, próximo, sábado, das 15 às 18 horas. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. O convite é para o curso acoplamentário, que vai acontecer no próximo final de semana, de 4 a 6 de outubro. A temática é curso intermissivo. Os EPICONs, Leonardo Firmato, Adriana Lopes e Ítalo Martins. O acoplamentário possibilita o desenvolvimento do parapsiquismo, fazendo uso das técnicas do acoplamento energético e da clarividência facial. Os interessados em participar deste acoplamentário, ainda há vagas, e as inscrições podem ser realizadas na recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A Conscius convida a vocês ao curso online
Conscienciograma Sin Drama, que tendrá su inicio el 6 de octubre de este año, 2013, con una frecuencia semanal con aulas virtuales a los domingos. La duración será de 6 meses y el horario será de las 19 a las 21 horas. Prerequisito, curso básico de Conscienciología. Informaciones e inscripciones no CAEC, teléfono 45 35 25 26 52. Algunos de los objetivos a ser tratados en este curso es favorecer o autoconhecimento, levando a renovações e aumento do bem-estar íntimo, disponibilizar ferramentas de autopesquisa conscienciométrica, auxiliar na compreensão do conscienciograma e das questões das folhas de avaliação e expandir os holopensenes autoconscienciométricos da harmonização intraconsciencial e interassistencial. Participe, torne os fins de tarde de seus domingos um momento de autoconhecimento, renovações intraconscienciais e consequente qualificação da interassistência. Obrigada, contamos com vocês. Para amanhã teremos o verbete Paradoxo do Auto-Engano. A especialidade é a autolucidologia, de autoria da professora verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.